Got to live right, just stay in line. You've heard it all at least a million times. And like me, you believed it. They said it wasn't worth, but trying harder wouldn't hurt. It sounds so crazy now, but back then you couldn't see it. Now here you are, eyes open wide. It's like you're seeing grace in a brand new light for the first time. Preste atenção nessa oração. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, seja feita a minha vontade na terra, mesmo que ela não esteja de acordo com a tua vontade no céu. Essa oração, embora ela não seja pronunciada na maioria das vezes de forma audível, como eu acabei de fazer aqui, pela maioria de nós, pela maioria das pessoas, muitas e muitas vezes é a oração que está no nosso coração. Nós falamos, muitas vezes, que acreditamos em Deus, que queremos ser servos dEle, que queremos nos submeter a Ele, mas muitas e muitas vezes a nossa expectativa é que Deus haja de conformidade com aquilo que a gente quer que Ele haja, de conformidade com aquilo que Ele quer, que a gente quer que Ele realize, que a gente quer que Ele faça. O ser humano, ele sempre procura, por causa disso, criar uma imagem de Deus que seja conveniente aos seus próprios interesses. No passado, a maioria das nações, se não todas as nações, criavam essas imagens de forma visível, concreta. Construíam estátuas, construíam imagens e denominavam essas imagens de deuses e atribuíam a eles então divindades. E algumas nações ainda hoje fazem assim, algumas culturas ainda hoje lidam com isso assim. A Tailândia, onde o Tiago está, por exemplo, é uma cultura que lida com isso assim. Eles têm muitos deuses, e esses deuses eles são expressos através de imagens, para as quais você olha e eles dizem, olha, esse aqui é um Deus assim, é um Deus assado. E isso é algo que muitas e muitas vezes pode, dentro da nossa cultura no ocidental, nos enganar. Porque dentro da cultura ocidental, a maioria de nós, ou a maioria das pessoas, no que diz respeito à cultura ocidental, não tem a tradição de ter uma estátua, de ter uma imagem, um ídolo, a qual você denomina de Deus. Aqui no Ocidente, quando nós temos algum tipo de imagem assim atribuída a ela, divindade, geralmente é uma imagem que está relacionada a deuses do Oriente, tá? Então deuses da Índia, deuses do Japão, ou qualquer lugar assim. Mas nós não temos deuses próprios da cultura ocidental, a qual a gente dá uma forma visível. E isso pode trazer uma percepção equivocada ao nosso coração, principalmente ou particularmente na cultura daquelas pessoas que se afirmam como evangélicas. Por quê? Porque dentro do contexto cultural, religioso, evangélico, a gente é ensinado que se você tiver uma imagem, você está pecando. Então muitas e muitas vezes nós achamos que porque nós não temos uma imagem na nossa casa, uma imagem física na nossa casa lá, está tudo certo, nós não estamos errando, nós não temos nenhum ídolo, porque nós não temos uma imagem física na nossa casa. Mas isso não é bem assim, porque na verdade nós não precisamos ter imagens físicas para termos ídolos. Um ídolo é qualquer imagem, e aí abre parênteses, no sentido de conceito, ok? Ou seja, um ídolo é qualquer conceito que a gente tenha a respeito de Deus que não corresponda de fato a quem Ele é. Então eu quero mostrar para você três imagens, três conceitos que nós podemos ter de Deus dentro da nossa sociedade ocidental, contemporânea. A primeira é o Deus, eu aprendei, ok? A primeira é o que eu chamo aqui de o Deus exterminador. Essa é uma imagem, um conceito, uma imagem que nós podemos ter na nossa mente a respeito de Deus que não está de acordo com quem Ele é. Essa é uma imagem que alguns segmentos religiosos constroem de Deus.
Essa imagem, na maioria das vezes, ela está baseada em textos do Antigo Testamento, textos da Bíblia, que são retirados do Antigo Testamento, dos seus contextos, e que mostram Deus como um ser vingativo. A gente pega aqueles textos do Antigo Testamento, onde Deus está, por exemplo, protegendo a nação de Israel e construindo a nação de Israel, através da qual o Messias teria que vir. Então Deus está ali do lado deles, protegendo eles, e a gente tira esses textos do contexto, e aí a gente começa a olhar para Deus como se Deus fizesse aquilo o tempo todo, daquele jeito. Ele exterminasse pessoas o tempo todo, mas só que isso está dentro de um contexto histórico específico. Essa imagem, ela é construída a partir de uma interpretação errada da justiça de Deus. Ela traz para a gente a ideia de que se a gente errar com Deus, Ele vai até nos perdoar, mas depois de ter nos castigado bastante, depois de ter nos dado umas lambadas, umas palmadas, ter nos ensinado, nos corrigido, aí então Ele vai nos perdoar. Ele não é capaz de nos perdoar sem primeiro fazer com que a gente sofra em relação àquilo que nós erramos com Ele. Esse é o Deus exterminador. Às vezes você tem essa imagem de Deus na sua mente. Você cresceu dentro de uma cultura religiosa que criou essa imagem de Deus na sua mente. Uma outra imagem de Deus, um outro conceito de Deus, mesmo que não seja uma imagem física, mas que nós temos, é o Deus indiferente. Essa é uma visão presente na mente de muitas pessoas hoje em dia, que vivem sob a força da cultura pós-moderna, dessa cultura permissiva, dessa cultura individualista, que faz com que a gente ache que o mundo gira em torno de nós mesmos. É a ideia de que Deus existe, mas Ele tem coisas mais importantes para fazer na vida dele. Então Ele não vai ficar o tempo todo preocupado com você, preocupado com o que você está fazendo. Ele não está se importando se você age de acordo com aquilo que Ele revelou para você ou não, ok? Ele está apenas olhando a sua vida. Se você for um bom sujeito, um cara que faz as coisas certinhas, não erra tanto, se você colocar os seus erros de um lado da balança, os seus acertos do outro, os acertos foram mais do que os erros, então está tudo certo, ok? Essa imagem, ela entende que Deus irá abençoar aqueles que fazem por merecer, certo? Se você fizer por merecer, se você se esforçar mais, você vai ser abençoado por Deus. É uma visão meritória de Deus. A ideia é: faça bem a sua parte e Deus vai fazer a dele, que é te abençoar daquilo que você quer, daquilo que você sonha, daquilo que você almeja. Isso leva muitas pessoas a ficarem presas a um sistema religioso pesado. Por quê? Porque a gente sempre acha que a gente precisa fazer um pouco mais para a gente poder ganhar a atenção de Deus, para que Deus volte a atenção dele para nós. Então tem muitos segmentos religiosos, inclusive dentro do contexto evangélico, que seguem por esse caminho, por essa imagem de Deus. Você sempre tem que fazer uma campanha a mais, você sempre tem que fazer uma oração a mais, você sempre tem que dar um pouco mais, você sempre tem que fazer alguma coisa a mais, se você quiser que Deus olhe para você, porque afinal de contas está todo mundo querendo, né? E aí então como é que você faz? Você tem que se destacar da multidão. Então se você fizer mais, você se destaca, Deus vai te dar atenção. É essa imagem do Deus indiferente que você precisa conquistar a atenção dele para você. A terceira é o Deus da minha satisfação. Essa é a terceira imagem. Essa terceira imagem de Deus, ela é bem sutil. E essa imagem é a que fundamenta a oração que eu li aqui no início. E que graças a Deus nenhum de vocês deu amém. Essa imagem, ela está fundamentada na doutrina da bondade de Deus. Contudo, numa distorção na interpretação desse ensino, dessa doutrina. Por quê? Porque a interpretação aqui baseia-se na verdade, na realidade, no fato de que Deus é bom. Só que aí vem a distorção. Na cabeça da gente nós pensamos: se Deus é bom, então Ele fará tudo aquilo que eu quero e que eu gostaria que Ele fizesse por mim e para mim. Ele não é bom?
Então, se ele é bom, ele vai fazer tudo aquilo que eu quero. Então, mas justamente por ele ser bom, é que ele não pode fazer tudo aquilo que você quer. Porque um monte de coisa que você quer não tem nada a ver. A gente acha que tem, mas não tem nada a ver. Mas nós temos essa percepção. E aí, quando Deus não faz, a gente fica frustrado, a gente fica desanimado, a gente corre para outra imagem. O Deus é diferente, ou qualquer outro assim. Argumentos como, para justificar muitas e muitas vezes uma vida que está sendo vivida fora daquilo que realmente seria o bom de Deus para nós. Argumentos como, Deus sabe como é difícil para mim. Talvez você já tenha usado esse argumento, talvez você já tenha visto pessoas usando esse argumento. Por exemplo, na maioria das vezes quando eu converso com pessoas que estão em conflito, e eu digo assim, olha, Jesus ensina, Jesus diz que você tem que perdoar. Uma pessoa vira para mim e fala assim, mas isso é muito difícil, pastor. Deus sabe como é difícil para mim perdoar essa pessoa. Então, o fato de Deus saber não significa que ele concorda. De fato ele sabe, mas ele saber não significa que ele concorde com você. Não significa que ele concorde comigo. Ok? Mas nós usamos esse argumento para justificar a nossa não ação em conformidade com aquilo que Deus diz. Ou outra frase que a gente usa muito, Deus conhece o meu coração. Essa é uma frase que a gente usa para sair muito tempo atrás tinha um desenho animado chamado Leão da Montanha. Aí não vou perguntar quantos conhecem, porque você vai revelar a sua idade. O Leão da Montanha, ele falava assim, saída pela esquerda, pela direita, saída pela esquerda, saída pela, saída estratégica. Essa é uma frase que a gente usa assim, para sair estrategicamente de uma situação onde a palavra de Deus, onde Deus está nos confrontando com uma realidade que a gente sabe que precisa ser mudada na vida da gente. E aí a gente diz assim, não, Deus conhece o meu coração. Geralmente, essas frases são usadas para justificar as ações que nós sabemos, lá no fundo a gente sabe, serem contrárias à vontade de Deus, à verdade de Deus, daquilo que Deus quer. Diante disso, duas questões são importantes a gente levantar. A primeira é, por que a gente faz isso? Por que nós, seres humanos, temos essa tendência de criar imagens de Deus, sejam elas físicas, sejam elas conceituais? Por que a gente tem essa tendência? A resposta para essa pergunta é porque isso é justamente o âmago, a essência da rebelião do coração humano. A essência daquilo que a Bíblia chama de pecado, pecado é uma palavra que a gente não gosta de usar mais hoje, ok? Mas a essência daquilo que a Bíblia chama de pecado, que tem a ver com a rebelião, é justamente essa. É a gente achar que Deus precisa agir de conformidade com aquilo que a gente acha que Ele é. Lá em Gênesis, capítulo 3, versículo 5, após a serpente começar uma conversa com uma mulher, ela diz assim, a mulher diz para a serpente que ela não pode comer de uma árvore lá no jardim, a árvore do conhecimento do bem e do mal, e a serpente diz assim para a mulher, olha, Deus sabe que no dia em que dele comerdes fruto, vossos olhos se abrirão, e vós, como Deus, sereis conhecedores do bem e do mal. Olha o que a serpente está dizendo. Às vezes a gente lê esse texto e a gente não entende o que o texto está dizendo, ok? O texto não está dizendo que depois que você come do fruto do conhecimento do bem e do mal, como Deus, ou seja, assim como Deus conhece o bem e o mal, ok? Você também vai conhecer o bem e o mal. Não é isso que ele está dizendo. No original, a ideia é, assim como deuses, vocês serão conhecedores do bem e do mal. Ou seja, o que a serpente está dizendo para a mulher é coma do fruto, e aí você vai ser Deus. Deus vai ser você. Deus vai agir de conformidade com aquilo que você determina. Porque vocês serão deuses, como Ele é Deus. Mas isso é uma mentira. Mas nós caímos nessa mentira, e a gente segue isso assim. Então, a primeira questão é por que a gente cria imagens, cria ideias de Deus? É essa, porque nós queremos que Deus seja conforme aquilo que a gente acha que Ele deve ser. A segunda questão
então a primeira é essa. A segunda questão é: como podemos saber de fato como ou quem Deus é? Porque se Deus não é a imagem daquilo que eu penso dele, ou daquilo que eu crio dele, que eu executo a respeito dele, como eu posso saber quem Deus é? Como eu posso saber como Deus é? É por isso, nós estamos aqui, se você está conosco essa manhã, no tempo do domingo passado, nós estamos aqui fazendo uma série ao longo desse mês, ok? Chamada Fundamentos. Então nós vamos ver alguns fundamentos que nós vamos apresentar. E é por causa disso, por nós temos que entender Deus a partir de quem Ele diz para nós que Ele é, que o primeiro fundamento que nós estabelecemos não foi a pessoa de Deus, mas foi a palavra de Deus. Porque a única maneira de você saber como Deus é, a única maneira de Deus saber como Deus é, não é a partir daquilo que eu imagino dele, mas é a partir daquilo que Ele revela a respeito dele. E como é que Ele se revela? Ele se revela através, principalmente, da sua palavra. Não é só através da palavra. A própria palavra diz que os céus proclamam a glória de Deus, o firmamento anuncia as obras de suas mãos. Paulo, em Romanos capítulo 1, diz que todo ser humano é indesculpável, porque através da criação nós seríamos capazes de reconhecer que existe um Criador. Então, as Escrituras nos dizem que Deus se revela a nós de muitas maneiras, mas a maneira principal dele se mostrar para a gente, ou mostrar a nós seu caráter, quem ele é por aquilo que ele nos revelou na sua palavra. Por isso nós começamos com o fundamento da palavra. É através da palavra que nós vamos chegar adequadamente a uma visão de quem Deus é, a partir daquilo que ele nos mostra. A Bíblia é um livro todo sobre Deus e sobre a sua interação conosco. Então, quando nós lemos a Bíblia, nós vamos perceber que Deus, Ele próprio, se revela ao longo das Escrituras. E Ele vai se mostrando ao longo das Escrituras cada vez mais para as pessoas. Ele vai se apresentando ao longo das Escrituras cada vez mais como um Deus pessoal para aqueles que o buscam. As Escrituras nos dizem: buscar-me-eis e me achareis quando me buscar de todo o coração. Então, quando nós buscamos a Deus, Deus começa a se revelar a gente. Contudo, o próprio Deus, que se revela a nós de muitas formas, de muitas maneiras, mostra isso na sua palavra, nos revela nessa mesma palavra que a plena revelação de quem Ele é se dá em uma pessoa, na pessoa de Jesus Cristo. Então veja, qualquer outra maneira de Deus se revelar vai nos revelar um pouco a respeito de Deus, mas não plenamente a Deus. A única maneira de Deus se revelar plenamente a nós, de acordo com aquilo que as Escrituras nos dizem, é através da pessoa de Jesus Cristo. Veja esse texto. Hebreus capítulo 1, verso 3 diz assim: o Filho, está se referindo a Jesus, o Filho é o resplendor da glória de Deus e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas por sua palavra poderosa. Depois de ter realizado a purificação dos pecados, ele assentou-se à direita da majestade nas alturas. Então veja, conforme esse texto, e há muitos outros textos como esse na Bíblia, ok? Jesus Cristo é a revelação máxima, plena e definitiva de quem Deus é. Perceba que o texto está se referindo a Jesus Cristo na sua encarnação. Certo? Está falando de Jesus Cristo na sua encarnação. Como a gente sabe disso? Porque o texto diz que depois de ele ter realizado a purificação dos pecados, então ele está se referindo à encarnação de Jesus, ao verbo, à palavra que se fez um ser humano. Diz que depois que ele purificou os pecados, ele se assentou à direita da majestade. A majestade aqui é o Pai, ok? Então ele se assentou à destra do Pai. Então o texto está se referindo à pessoa de Jesus, a palavra eterna, o verbo eterno que se fez um ser humano na pessoa de Jesus. É a respeito dele que Hebreus 1:3 está falando. Isso significa que, se você olhar para Jesus, na sua humanidade,
como ele viveu, como ele agiu, como ele pensou, o que ele fez, como ele se comportou, você vai poder ver a revelação, a imagem. Você viu aí? É a imagem. A palavra imagem é essa palavra para ídolo. A imagem, você enxerga, ele é o conceito de quem Deus é e de como Deus é. Jesus mesmo disse em João capítulo 14, verso 9, um momento que ele estava conversando com os seus discípulos, seus primeiros seguidores, para um que disse assim para ele: Senhor, mostra-nos o Pai, isso nos basta. Jesus disse para ele: como você pede para que eu te mostre o Pai? Aquele que vê a mim, vê o Pai. Aquele que vê a mim, vê o Pai. Então Jesus, esse homem que viveu 2.000 anos atrás, lá na Palestina, aquele judeu, rabino, que morreu numa cruz e ressuscitou, de acordo com as Escrituras, é a imagem do Deus invisível, é a imagem do Pai, que nós não podemos ver, mas você pode ver nele, em Jesus. Então nós podemos afirmar que, se você pensar qualquer coisa a respeito de Deus, e isso que você pensa não se parece com Jesus, não se parece com o Filho, você não deve chamar de Pai. Ok? Se não se parece com o Filho, não chame de Pai. Ao olharmos para Jesus Cristo, então, o que nós entendemos sobre a pessoa de Deus? Para responder isso, eu quero olhar um outro texto com você. Eu quero olhar esse texto aqui de Colossenses capítulo 1, versos 15 a 20. Se você quiser, se tiver com a sua Bíblia aí, você pode abri-la lá. O texto vai ficar projetado aqui, ok? Mas você pode abrir para tomar notas e tudo mais. Se tiver no seu celular, pode ligar também. Só peço que, se tiver no celular, você lembre de deixar o seu celular no vibracal, tá bom? Colossenses capítulo 1 diz assim: ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito. Está se referindo a Jesus, de novo, a Jesus que se encarnou aqui no homem. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito sobre toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos ou soberanias, poderes ou autoridades, todas as coisas foram criadas por ele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja, é o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que ele tudo tenha supremacia, pois foi do agrado de Deus que nele habitasse toda a plenitude, e por meio dele reconciliasse consigo todas as coisas, tanto as que estão na terra quanto as que estão nos céus, estabelecendo a paz pelo seu sangue derramado na cruz. Veja, deixe-me te ajudar a entender um pouco aquilo que o Espírito Santo está nos revelando através desse texto escrito pelo apóstolo Paulo. Antes de mais nada, observe que o texto traz a mesma ênfase de Hebreus, a mesma ênfase de Hebreus, ou seja, em Jesus está a plenitude de Deus. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito sobre toda a criação. E depois é dito: pois foi do agrado de Deus que nele habitasse toda a plenitude. Você percebe que essas duas afirmações estão de acordo com aquilo que foi dito em Hebreus capítulo 1, versículo 3? É exatamente a mesma coisa que foi dito ali. Veja, a palavra imagem no original vem de um termo grego que sempre pressupõe algo que tem um protótipo, ok? Então é a imagem de algo que existe, certo? Não é assim como uma estátua. Você pega um elefante, existe o elefante, ok? Mas aí você pega lá uma madeira e você faz um elefante de madeira, e o elefante não está aqui, mas você tem essa imagem do elefante. A ideia de Eikon não é assim. A ideia de Eikon é assim. Desculpa, estou usando o termo grego, né? A ideia de imagem é assim: você tem o sol, e aqui você tem um lago, e você olha o lago e você vê o sol, a imagem do sol no lago, ok?
Ou seja, não é algo que você... Existe algo que você faz aquilo, e aquilo é totalmente separado do protótipo. Certo? Ele só é uma referência que um protótipo é. Não, a imagem aqui é essa ideia do espelho. Okay? Você está aqui, eu olho no espelho, a imagem que está refletida no espelho é a minha. Eu sou o protótipo, aquela imagem é a minha. É o lago, e você tem o sol. Quando você olha o lago e você vê o sol ali no lado, você fala, opa, você olha para cima e vê o sol. Essa é a ideia aqui no texto. Ou seja, Paulo está dizendo, quando você olha para Jesus, você diz, opa, você olha para cima e você olha para o Pai. Ele mostra o Pai, ele revela o Pai. Sempre há essa forma original, da qual ele está derivando imediatamente. Não é meramente algo a que ele se assemelha, uma estátua que foi feita de um elefante que se assemelha a um elefante de verdade, certo? Não, é a imagem daquilo que é verdadeiro. Se o que é verdadeiro não está aqui, isso não tem como existir aqui. Essa é a ideia, é a expressão refletida daquilo que é original. Então, o texto está nos mostrando que na pessoa humana de Jesus Cristo, nós vemos exatamente a expressão de quem Pai é. João, no seu Evangelho, no capítulo 1, no versículo 18, ele escreve exatamente isso. Ele diz assim, capítulo 1, verso 18: ninguém jamais viu a Deus. O Filho unigênito que está no seio do Pai é quem o revelou. Ninguém jamais viu a Deus. O Deus unigênito que está no seio do Pai é quem o revelou. O Deus unigênito que está no seio do Pai é o Deus unigênito que está encarnado em Jesus. Então é Ele quem revela. O termo primogênito, ele vem de uma palavra grega que é formada, na verdade, por duas palavras, que dá fundamento ao tipo de relacionamento que Jesus Cristo tem com o resto da criação. Perceba que o texto diz assim, que ele é o primogênito sobre a criação. Ele não diz que ele é o primogênito da criação. Se ele fosse o primogênito da criação, significaria que Deus Pai tinha criado ele. Mas ele é o primogênito sobre a criação. Por quê? Porque o texto está referindo aqui, a palavra no original aqui, traz a ideia de alguém que tem primazia sobre, é totalmente outro sobre. Essa é a ideia na língua grega aqui de primogênito. Para nós, primogênito tem a ver com primeiro no sentido de número, né? Esse é o primeiro, segundo, terceiro. Mas o termo no grego aqui, tem um termo também que é usado assim, mas esse aqui não é usado assim. O termo no grego usado aqui traz essa ideia de que ele está acima, ele tem uma relação diferente. Ou seja, ele tem o mesmo relacionamento que o Pai. A ideia melhor aqui, se nós fôssemos traduzir para a nossa língua, seria traduzir por principal. Ele é o principal sobre toda a criação, mas isso na nossa língua é muito estranho. Então, os tradutores fazem essa opção de primogênito, que a palavra também significa essa palavra. Então, ele é o principal sobre toda a criação, ou seja, ele está inserido na criação, através da encarnação. Jesus entrou, o Verbo entrou na criação, mas ele não é igual à criação, ok? Ele está na criação, mas ele é sobre a criação, ou seja, ele tem um domínio sobre a criação. E o termo que aparece aí como habitas, no grego tem a ideia de isso é muito interessante, tem uma ideia de habitação permanente. Não é algo que fica vindo e indo, não é algo que fica mudando, ok? O texto diz que nele habitasse toda a plenitude. A plenitude é a palavra que já dá a ideia, né? É algo pleno, ok? O conceito disso na língua grega é que realmente todo espaço é preenchido. Todo espaço é preenchido. Então veja, a divindade de Deus está no corpo humano de Jesus, permanentemente, em todo o espaço do corpo humano de Jesus. Todo o espaço. Sua mente, coração, desejos, carne, todo o espaço
está completado pela natureza divina de Deus. Por isso, nós dizemos que Jesus é 100% Deus e 100% homem. Nunca, na vida de Jesus humana, nunca houve 1 milímetro sequer de espaço vazio da presença de Deus. Isso acontece muitas e muitas vezes com a gente, não é? Jesus nos deu o Espírito Santo. Se você já teve um encontro com Ele, o Espírito Santo habita em você. Mas nós precisamos continuar recebendo muitas vezes o Espírito Santo, novos batismos. Por quê? Porque muitas vezes ele esvazia, não é? Áreas da nossa vida ficam sem o domínio dele, e a gente precisa dizer: Senhor, enche-nos de novo. Mais uma vez, fica enfatizado aqui, pela revelação de Deus, em sua palavra, que na pessoa humana de Jesus está a plena e permanente presença de Deus. Okay? Está plena, permanentemente, toda a presença de Deus. Então, com base nisso, o texto vai nos mostrar que o Deus que está revelado na pessoa de Jesus, Ele é Criador de todas as coisas. Então veja, isso que eu acabei de fazer aqui, no começo com vocês, é para fundamentar que na humanidade de Jesus, naquela pessoa, você tem de fato quem Deus é. Ok? Agora o texto, Paulo vai nos mostrar que, baseado em quem Jesus carrega, Deus que está em Jesus, quem Ele é, como Ele é. Então a primeira coisa que Paulo nos mostra é que Ele é Criador de todas as coisas. Ele diz assim: pois nele foram criadas todas as coisas, não algumas coisas, todas as coisas, nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos ou soberanias, poderes ou autoridades, todas as coisas foram criadas por Ele e para Ele. Quando a gente lê isso, imediatamente, se você já leu a Bíblia, imediatamente a mente da gente vai para Gênesis capítulo 1, que descreve para a gente Deus criando todas as coisas. Deus não criou algumas coisas, Ele criou todas as coisas. E o texto bíblico nos diz que Ele criou todas as coisas que nós enxergamos e as coisas que nós não enxergamos. Ele criou toda a realidade do mundo físico e material, mas Ele também criou toda a realidade do mundo espiritual, todos os principados, todas as potestades e tudo mais. Ok? Tudo isso vai ser afetado pela queda, mas tudo isso, quando foi criado por Deus, era perfeito e bom. É isso que Gênesis capítulo 1 nos diz. Então Jesus nos revela esse Deus Criador. Agora veja, se Deus Ele é o Criador de todas as coisas, me acompanhe no raciocínio, ok? Se Deus é o Criador de todas as coisas, então tudo que existe pertence a Ele. Sim ou não? Porque se eu criei algo, é meu. Ok? É meu, eu criei. Então, se Deus criou todas as coisas, tudo que existe é dele. Foi Ele que me criou. Ele criou o ser humano, Ele criou o seu corpo, Ele criou o meu corpo. Nós vivemos numa sociedade independente, onde nós queremos esse Deus à nossa satisfação, onde as pessoas dizem assim: não, eu acredito em Deus, mas o meu corpo, minhas regras. Como? O corpo não é seu, é dele. É dele, Ele é o dono. Ele criou. Se Deus é o Criador de todas as coisas, então Ele é aquele que tem o direito de estabelecer as normas para o funcionamento de tudo aquilo que existe. É isso que a gente vê acontecendo em Gênesis capítulo 1. Deus cria as coisas e Ele dá o dinamismo do funcionamento de tudo que existe. Ele cria, por exemplo, quarto dia, Ele cria o sol, os luminares e tudo mais, e depois Ele diz assim: o luminar maior vai governar no dia, o luminar menor vai governar à noite, os demais luminares vão iluminar os céus e vão servir de direção, vão marcar estações. Veja, todas essas coisas acontecem porque Ele determinou que fosse assim. Por quê? Porque Ele criou, Ele é o dono. Então, a chuva tem dono, o calor tem dono, ok? Eu sei que a gente reclamou dele, mas ele tem dono, ok? Tudo que foi criado tem dono. As estações do ano são do jeito que são, porque Deus criou assim. Os dias são marcados por 24 horas, porque Deus criou assim. E Ele me criou e te criou também. Ele disse como a gente deveria nos relacionar. Ele disse que nós deveríamos nos relacionar com Ele. Ele disse que nós deveríamos nos relacionar uns com os outros. Diz que nós deveríamos cuidar da criação. Então veja, se você ler Gênesis 1, você vai ter ali toda a descrição disso que Paulo está falando aqui. Nós precisamos entender que existe um padrão
E esse é o ponto, ok? Esse é o ponto, preste atenção nisso. Nós precisamos entender que existe um padrão original que foi criado por Deus. Esse padrão segue um modelo do que é a vontade de Deus no céu, ok? Você não pode olhar para a terra, olhar para a sociedade hoje e dizer, as coisas são assim mesmo. Não, elas não são assim mesmo, elas estão assim, mas essa não é a realidade original, não é esse o projeto original. A nossa rebelião é uma expressão contrária ao padrão original de Deus. Por isso, Jesus nos ensina a orar, a oração que eu fiz no começo da maneira certa. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita na terra a tua vontade, como ela é feita no céu. Essa é a vontade de Deus. Essa é a oração que Jesus nos ensina. Ele é o Criador e Ele tem um projeto da criação ideal dele no céu. A terra se rebelou contra isso, mas Jesus diz, essa realidade precisa ser vista aqui. Ore para que ela seja vista aqui. Nem tudo o que nós vemos no nosso mundo está de conformidade com a vontade de Deus. Ao longo dos anos foi se construindo uma teologia baseada num conceito equivocado da soberania de Deus, onde a gente joga nas costas dele, culpa por um monte de coisa que acontece que não está de acordo com aquilo que ele planejou que fosse. Não está. Veja, a morte é uma consequência da nossa rebelião. Mas Deus sabia. De novo, ele saber não significa que é o que ele quer. Se Deus quisesse a morte para mim e para você, Ele não precisava trazer a ressurreição dos mortos. Deixava a gente morrer e ficava morto, pronto. Por que Ele traz a ressurreição? Porque não é a morte a vontade dele. Ele quer consertar isso. Ele quer mudar essa realidade. A violência, a maldade e tudo mais. Na verdade, os valores dessa presente era estão em oposição aos valores do reino de Deus, que são mostrados para nós na pessoa de Jesus Cristo. E aí, o que fundamenta isso, de fato, é a soberania de Deus, mas a correta soberania de Deus. Entender que Ele é soberano, porque Ele é Deus que criou todas as coisas, e como tal, Ele governa todas as coisas. E se nós nos opomos ao governo dele, então nós estamos nos rebelando contra Ele. E nós vamos ter que lidar com isso um dia. Mas deixe-me continuar. Ele mostra para a gente também que o Deus que Jesus revela, Ele é o sustentador de tudo que existe. Ele não é só o criador de tudo que existe, mas Ele também é o sustentador de tudo que existe. Veja como o texto continua. Ele é antes de todas as coisas, e nele, tudo subsiste. Então, Jesus nos mostra, através de quem Deus é, revelado nele, que Deus é o criador de todas as coisas. Mas mostra também, através dele, que Deus sustenta tudo aquilo que Ele criou. Eu acho isso muito interessante, sabe por quê? Se Deus fosse o primeiro tipo de Deus, né? De imagem de Deus que eu sei, o Deus exterminador, okay? Se essa fosse parte do caráter de Deus, se Deus fosse um Deus vingativo, há muito tempo nós já não estaríamos mais aqui. Nenhum de nós estaria aqui. O Deus que Jesus Cristo nos revela, Ele tem todo o poder, sim, mas Ele usa todo o poder dele, não para se vingar. Ele usa todo o poder dele para sustentar tudo o que existe, apesar da nossa rebelião. E Ele faz isso baseado em toda a sua bondade e misericórdia. Nele, tudo subsiste. Quando, em Gênesis capítulo 3, nós lemos a respeito da rebelião da humanidade contra Deus, tudo isso aqui deveria ter deixado de existir. Mas não foi isso que aconteceu. Por quê? Porque Deus lidou com a nossa rebelião mediante a sua misericórdia e graça. O juízo é uma necessidade que precisa vir ao encontro da nossa rebelião. Mas a vontade de Deus não é o juízo. Se fosse o juízo passado, Ele não fazia mais nada.
Mas não é isso que Ele faz. Ele intervém com a sua misericórdia, e com a sua graça Ele começa a colocar todas as coisas no lugar novamente. Por quê? Porque essa é a natureza de Deus. Jesus, Ele nos diz sobre o Pai, que nós deveríamos ter atitudes não bondosas, não apenas com pessoas que nos fazem o bem, mas também com pessoas que nos fazem o mal. E a explicação dele para isso é: para que vocês venham a ser filhos de seu Pai que está nos céus, porque Ele faz raiar o seu sol sobre maus e bons e derrama chuva sobre justos e injustos. Você viu? Deus sustenta todas as coisas para todo mundo. Imagina se Deus fosse lidar comigo, fosse lidar com você, como muitas e muitas vezes a gente acha que a gente deve lidar com as pessoas. Jesus dizia: vocês não devem fazer o bem apenas às pessoas que fazem o bem para vocês devem fazer o bem às pessoas que fazem o mal para vocês. Por quê? Porque essa é a ação de Deus. Deus faz nascer o seu sol sobre justos e injustos, e vir sua chuva sobre justos e injustos. Ele não está olhando para vocês, essa semana o Ricardo fez muita ferida. Eu vou botar uma nuvem negra sobre ele, e por onde ele for vai ficar caindo aquela chuvazinha com raios sobre a cabeça dele. Não, esse não é o Deus revelado em Jesus. Ele poderia fazer isso assim se ele quisesse, mas isso não tem a ver com quem ele é. Então não é o que ele vai fazer. Ok? Não é o que ele vai fazer. Deixa eu mostrar um outro texto. O apóstolo Paulo, em Atos 14:17, ele está pregando para um grupo de pessoas que eram pessoas que não conheciam o Deus revelado em Jesus Cristo, não conheciam o Deus que se revela no Antigo Testamento. Eles não tinham o Antigo Testamento, eles não conheciam nada daquilo, eles tinham um monte de deuses, eles adoravam os deuses, éramos e tudo mais. O apóstolo Paulo é usado por Deus para curar um homem aleijado, e por causa disso o pessoal vem tudo ali achando que eles eram deuses e vêm para adorá-los. E Paulo fala: ei, pare com isso, nós somos homens como vocês. E aí ele começa a explicar para eles quem Deus é. E nesse versículo 17 ele diz assim: contudo, olha que interessante, contudo, Deus não ficou sem testemunho. Ele está dizendo para eles: vocês não sabem do Deus que eu conheço, mas contudo, ele não ficou sem testemunho. Ele mostrou a sua bondade. Veja, ele mostrou a sua bondade. Como? Meu Pai faz nascer sol e vir chuva sobre justos e injustos. Olha o que ele diz: ele mostrou a sua bondade, dando-lhes chuva do céu e colheitas no tempo certo, concedendo-lhes sustento com fartura e um coração cheio de alegria. Preste atenção, ele está falando que Deus fez isso por pessoas que não sabiam quem ele era, por pessoas que não estavam interessadas nele, por pessoas que adoravam outros deuses que não o Deus revelado em Jesus. E ele diz: mesmo assim, Deus cuidou de vocês esse tempo, e agora ele está aqui para mostrar para vocês quem ele é. Veja, esse não tem nada a ver com Deus que muitas vezes, infelizmente, eu falo isso com temor, irmãos, mas muitas vezes é apresentado pela igreja evangélica. Um Deus que diz assim: que se você é evangélico, ele vai te abençoar, mas se você é espírita, ele vai te amaldiçoar. Não, se você é espírita, ele quer se revelar para você, ele quer te alcançar, ele quer fazer você conhecer o amor dele em Cristo Jesus. É isso que ele quer fazer. Eu estou dizendo que se você está aqui e é espírita, deve permanecer no espiritismo? Não, tem um monte de coisas no espiritismo que não revelam quem Deus é para você. Mas o que eu estou dizendo para você é que se existe alguma coisa boa que acontece na vida de qualquer pessoa, de acordo com esse texto, não é o diabo que está fazendo, é Deus que está fazendo. Mesmo que a pessoa não saiba, é Deus que está fazendo. E Ele faz isso para que a pessoa possa vir a conhecer Jesus. Ele faz isso para que quando eu me encontro com alguém e a pessoa diz assim: aconteceu essa coisa assim na minha vida, eu vou falar: cara, eu conheço quem fez isso por você. Eu sei quem é. Chama-se Jesus.
foi. Não foi. Foi Jesus. Foi o Deus que se revela em Jesus. É isso que Paulo está dizendo. Eu não preciso condenar e eu não preciso amaldiçoar a vida de ninguém. Porque não é o que Deus está fazendo. Ele está mostrando a bondade e o amor dele para que as pessoas se arrependam e voltem para ele. Muitas vezes as pessoas confundem a perspectiva da soberania de Deus com a ideia de que tudo o que ocorre em suas vidas já está determinado por Deus. Eu já mostrei, isso não é uma boa compreensão da soberania de Deus. Nem tudo que acontece no mundo é porque é da vontade de Deus. Muita coisa que acontece é contra a vontade de Deus, é expressão de rebelião. Outros acham que se Deus é soberano, então Ele deveria impedir que as coisas más acontecessem no mundo. Talvez você esteja pensando assim: bom, se Ele é o sustentador de todas as coisas, então por que tanta coisa ruim acontece? Bom, aí você precisa entender que a revelação de Deus em Jesus Cristo mostra-nos que nós vivemos isso no nosso mundo porque nós estamos inseridos nisso que eu já afirmei mais de uma vez aqui, chamado de rebelião. O que a Bíblia está mostrando para a gente é que, apesar da rebelião em que a criação está submetida, que gera o mal no mundo, Deus não abriu mão dessa criação. Ele continua sustentando tudo o que há. Ele veio ao seu encontro com o seu amor e com a sua bondade através de Cristo Jesus manifestado numa cruz. Jesus viveu entre nós, morreu por causa dessa rebelião, e Ele ressuscitou para trazer a mudança dessa realidade. Nós precisamos entender que nós vivemos então num universo em conflito, em guerra. Mas esse universo em conflito, esse universo em guerra, ele já está sendo dirigido para completa restauração. Sabe qual é a explicação de Jesus para o caos que assola o nosso mundo, muitas vezes a nossa vida? Não é que ele é a vontade de Deus. A explicação dele é que existe um ser chamado Satanás, que veio para matar, roubar e destruir. Essa é a explicação dele, com suas hostes. Sabe qual é a explicação dele? É a dureza do nosso coração. Essa é a explicação dele. Para o mal, para as crises de relacionamentos. Ele diz: não, é da vontade de Deus que vocês não se relacionem bem. Não, ele diz assim: é a dureza do coração de vocês. Sabe por que Moisés ordenou lavar carta de divórcio? Por causa da dureza do coração de vocês. Se houver arrependimento, quebrantamento, há transformação, há mudança. Então, através de Jesus Cristo, o amor de Deus, ele foi estendido à humanidade. Ele foi estendido a toda a criação, para trazer tudo o que existe de volta aos propósitos originais de Deus, que são perfeitos e bons. Voltando em Colossenses, Paulo mostra isso no verso 20. Olha o que ele diz: e por meio dele reconciliasse consigo todas as coisas. Preste atenção, não são algumas coisas, são todas as coisas, tanto as que estão na terra quanto as que estão nos céus, estabelecendo a paz pelo seu sangue derramado na cruz. Essa palavra reconciliar-se, ela é composta pela junção de duas palavras gregas também. A primeira palavra traz o sentido de algo que é anterior, ou seja, essa reconciliação é algo que está no coração de Deus desde antes de Deus saber qualquer coisa, desde antes de Deus criar o mundo. Ele já sabia que haveria rebelião e já era determinado no coração dele trazer reconciliação, já estava lá no coração dele. E a outra palavra é a palavra que forma reconciliar-se, é uma palavra no grego, catalasso, significa uma mudança definitiva. Ou seja, essa reconciliação que está no coração de Deus desde antes da fundação do mundo, quando ela entra em operação para trazer uma mudança definitiva. Então, Deus está trabalhando em Cristo Jesus, através de quem Jesus é, de sua morte, de sua ressurreição, para mudar a realidade de todas as coisas. A ideia no texto é que aquilo que Jesus Cristo fez na cruz foi feito de modo intenso e definitivo. Foi feito para sempre.
Para sempre. Se você está essa manhã aqui, e se você ainda não entregou a sua vida para Jesus, se você ainda tem algum tipo de dúvida sobre quem Ele é e o que Ele fez, mas essa manhã você disser a Deus, eu quero crer nisso, eu quero crer naquilo que o Senhor fez por mim em Cristo Jesus, eu quero crer em quem o Senhor se mostra para mim em Cristo Jesus, ajuda-me. A vida dele vai vir para dentro da sua vida, e algo definitivo vai ter acontecido com você. Não vai ficar voltando para trás, sabe? Mas agora eu falei aqui, eu escorreguei aqui, eu perdi. Não. Ele começou algo que ele vai levar até o fim. Ele vai completar. Então tudo subsiste em Jesus Cristo, porque nele está a expressão do que é o propósito de Deus desde o início. Desde o início, reconciliar-se, desde o começo, os objetivos de Deus estão realizados em e por Jesus Cristo, desde antes da fundação do mundo. Isso é fantástico, é maravilhoso. Efésios capítulo 1, preste atenção nisso. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo, porquanto Deus nos escolheu nele, em Cristo, antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença, e em seu amor nos predestinou para sermos adotados como filhos por intermédio de Jesus Cristo, segundo a benevolência da sua vontade, para o louvor da sua gloriosa graça, a qual nos outorgou gratuitamente no amado, em Cristo. Nele, em Cristo, temos a redenção, o perdão dos nossos pecados, pelo seu sangue, segundo as riquezas da graça de Deus, e que Ele fez derramar sobre nós com toda a sabedoria e entendimento, e nos revelou o mistério da sua vontade, de acordo com o seu bom propósito que Ele estabeleceu em Cristo. Isto é, de fazer convergir em Cristo tudo quanto existe, todos os elementos que estão no céu como os que estão na terra, na dispensação da plenitude dos tempos. Em Cristo fomos também escolhidos, tendo sido predestinados conforme o plano daquele que foi que cria absolutamente tudo de acordo com o propósito da sua própria vontade, com o objetivo de que nós, os que primeiro esperamos em Cristo, sejamos para o louvor da sua glória. Em Cristo, igualmente vós, tendo ouvido a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, nele também crido, fosse selados com o Espírito Santo da promessa, que é a garantia da nossa herança para a redenção da propriedade de Deus, para o louvor da sua glória. Você viu quantas vezes Paulo diz, em Cristo, nele. Tudo isso está fundamentado então na revelação que as Escrituras nos dão da graça de Deus. É graça, não é seu trabalho, não é seu esforço, é graça. Por fim, Jesus nos revela, Deus que está nele, nos mostra que Ele é o Senhor supremo e absoluto de tudo. O texto diz, Ele é a cabeça do corpo que é a igreja, é o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha a supremacia. Quando Deus entrou no nosso mundo, na pessoa de Jesus Cristo, Ele demonstrou de modo cabal que Ele não é um Deus passivo. Ele não é a segunda imagem, um Deus indiferente, que está esperando você chamar a atenção dEle, ganhar a atenção dEle. Ele não está esperando que façamos a nossa parte para que Ele possa fazer a dele. Todo o Antigo Testamento nos mostra que Deus está governando soberanamente toda a criação e a história. Ele está agindo, Ele está em missão para trazer de volta para si a humanidade que Ele criou, para que nós possamos desfrutar de toda a vida que Ele planejou que nós tivéssemos nele. Então preste atenção, não somos nós que estamos fazendo a nossa parte para que então Deus possa fazer a dele. É o contrário, é Deus quem está agindo
E Ele está nos convocando para nos juntarmos a Ele no processo da sua missão redentora. E essa missão redentora tem como ponto máximo a encarnação de Deus em Jesus Cristo. Gálatas 4:4. Tendo chegado à plenitude dos tempos, Ele se fez um de nós. Ele se colocou sob o jugo da lei. A encarnação de Jesus apenas iniciou o desfecho final que está agora em andamento. A maneira de Deus demonstrar isso foi criar para si um povo, como nós vemos em Efésios, desde antes da fundação do mundo, para que através desse povo, Jesus Cristo pudesse continuar atuando no mundo, aqui e agora, manifestando a redenção dele, através da sua revelação, por nosso intermédio, por intermédio da igreja. Paulo diz isso em Efésios 3:10-12, ele diz: a intenção dessa graça era que agora, mediante a igreja, a multiforme sabedoria de Deus se tornasse conhecida dos poderes e autoridades nas regiões celestiais, de acordo com o seu eterno plano, que Ele realizou em Cristo Jesus, nosso Senhor, por intermédio de quem temos livre acesso a Deus em confiança pela fé. O apóstolo Paulo nos diz que Jesus é a cabeça da igreja. Ele nos diz que Ele é o princípio, que Ele é o primogênito dentre os mortos. Ou seja, Ele é o primeiro exemplo de como vai ser a vida humana quando ela for coberta por toda a glória de Deus. Todas essas expressões significam que Ele é aquele que tem toda a autoridade nos céus e na terra. Nós precisamos sair daqui hoje com essa convicção. Jesus Cristo, mediante a sua obra redentora, Ele estabeleceu o reino de Deus no mundo. Esse reino, esse governo, ele está crescendo e ele vai dominar toda a terra. Daniel capítulo 2, verso 44 diz isso para a gente. Deus cortou a pedra da montanha, ela rolou e ela está se tornando um grande monte que enche toda a terra. A pergunta é: quando Deus cortou? Quando Ele cortou a pedra? Jesus disse: vocês nunca leram nas Escrituras? Eu sou a pedra angular. A pedra que aqueles rejeitaram é aquela que vai encher toda a terra. É isso que Jesus está fazendo, meu querido e minha querida. É isso que nós estamos vivendo exatamente aqui, exatamente agora, para que fique evidente que isso é assim. Sabe o que Jesus Cristo fez? Jesus pegou o Espírito Santo de Deus, que completa todo o ser que Ele é, e Ele enviou para estar habitando na igreja, habitando em você, habitando na vida de qualquer um que se renda a Ele, para que a presença de Deus, que Jesus carrega, esteja sendo carregada por você, esteja sendo carregada por mim. Ele nos fez o seu corpo, Ele é a cabeça. Agora, isso significa que se Jesus é a cabeça, então Ele é quem comanda a nossa vida. Ele nos diz o que devemos fazer, e nós, como seu corpo, devemos obedecer aos seus comandos. Porque se você se render a Jesus, ou se você se rendeu a Jesus e na sua vida você não obedece os seus comandos, se eu faço isso e eu não obedeço os seus comandos, então isso significa que eu sou como uma pessoa que teve derrame. Você já viu uma pessoa que teve derrame? Eu oro para uma pessoa na academia onde eu treino já há 1 ano. Ele sofreu derrame, eu oro para ele para que o corpo dele volte a funcionar. Mas o que o derrame faz? Faz com que o cérebro não se comunique com o seu corpo. E tem muitas pessoas hoje em dia que afirmam ser cristãs, mas que são assim, são parte do corpo de Cristo em derrame, porque não estão seguindo a orientação da cabeça. A cabeça não sou eu, ok? A cabeça de Jesus, ok? Aqui é só um exemplo. Não estão seguindo a orientação da cabeça. Jesus diz as coisas e nós não fazemos do jeito que Ele disse que é para ser feito. E a gente começa a arrumar uma série de argumentos e de desculpas para nos justificar. O que fundamenta todas essas
coisas tem a ver com essa realidade da gente entender que Jesus é Rei. Ele não é só um Salvador, Ele é Rei. O Evangelho é o Evangelho do Reino. O Evangelho é uma convocação para que nós nos arrependamos da nossa rebelião e para que a gente se una novamente à vida de Deus que está em Jesus, nos tornando o seu corpo na terra, para que Ele se manifeste através de nós, para que a vontade do Pai que está no céu se mostre na terra através da sua vida, através da minha vida, para que nós levemos a solução do céu para a terra. Se o primeiro ponto é fundamentado pela doutrina da soberania de Deus, como nós mostramos, se o segundo é fundamentado pela doutrina da graça, esse terceiro é fundamentado pela doutrina do batismo do Espírito Santo. Sem estarmos imersos na vida do Espírito, sem sermos batizados pela presença dEle, sem estarmos ligados à fonte de poder de Deus, que é o Espírito Santo de Deus, nós não podemos fazer nada. Nada. Jesus Cristo não veio morrer e ressuscitar para que a gente possa ir para o céu. Isso é só uma consequência. Ele não nos salvou para que vivêssemos a nossa vida para nós mesmos. A sua salvação é a maneira de Deus continuar trazendo todas as coisas de volta para a realidade que está no coração dele desde antes da fundação do mundo. Ele demonstrar através da minha vida, através da sua vida, através da vida daqueles que são seus filhos e filhas, que se tornam parte do corpo de Jesus, as realidades que estão no coração dele, o amor dele, o perdão dele, a graça dele, o poder dele, a cura dele, todas as coisas. O nosso ano e a nossa vida precisam estar fundamentadas na intimidade daquele que por nós morreu e ressuscitou. Jesus disse que sem Ele nada podemos fazer. Nada é nada. Ok? Nada não é algumas coisas. Nada é nada. Então, se há um outro fundamento que nós precisamos construir, é o firmar a nossa vida na realidade de quem Deus é, em Jesus. Sabemos também que o Filho de Deus veio e nos deu entendimento para que conheçamos aquele que é o verdadeiro. E nós estamos naquele que é o verdadeiro, seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Nós estamos nele, mas Ele precisa estar em nós plenamente. Fique em pé.